Aleluia. Boa noite, igreja. Podemos ficar em pé e começar então a adorarmos juntos o Senhor Jesus. Aqueles que vieram então com o coração prontos para adorar. Quantos estão aqui para adorar o Senhor? Amém. Fala um amém mais alto aí, deixa eu ver. Você que está em casa então, que sintonizou com a gente aqui para poder estar seguindo junto com a gente o culto hoje, por favor, dê um aleluia aí. Vamos adorar juntos o Senhor. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Vamos cantar em inglês. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty. Lift your voice to your comfort. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and
morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, és invencível, incomparável, hoje pra sempre reina. Levanta tua mão e diz pra ele: teu é o reino, tu é a glória, acima de todo trono está. Canta ao Senhor. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus meu. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de oh, quão lindo, oh, quão lindo esse nome é, o nome, oh, quão lindo, oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Você pode aplaudir esse nome que é sobre todo nome. Aleluia, nós viemos adorar o Senhor. Aleluia, aleluia. De pé, aplauda o Senhor que é digno. Aleluia. Levanta um aleluia na presença do inimigo. Faça isso. Levanta um aleluia mais alto que os ruídos. Levanta um aleluia. Canções são armas para mim. Levanta um aleluia e o céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o rei vive estás. Aleluia. Oh, oh, oh. Se expresse diante do Senhor. Levanta um aleluia, tudo que há em mim. Levanta um aleluia e vejo a escuridão fugir. Levanta um aleluia, mesmo quando não posso entender. É assim que venço as batalhas. Levanta um aleluia e o medo não tem mais poder. Canta ao Senhor. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está. Aleluia. Cante mais alto, canta igreja. Cante mais alto, 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 cante mais alto.
Levanta um aleluia. Levanta um aleluia. Levanta um aleluia. Levanta um aleluia. Só a igreja canta. Levanta um aleluia. Levanta um aleluia. Mais alto. Levanta um aleluia. Levanta um aleluia. Aleluia. Eu sempre fui de perguntar para os meus líderes, meus pastores, o que queria dizer, palavras que a gente está acostumado a falar dentro das igrejas, principalmente das igrejas evangélicas. Logo quando me converti, eu perguntava, por que eu tenho que falar amém para tudo? E o pastor então, calmamente, vendo ali uma nova ovelha, disse, querido, amém quer dizer, assim seja, sim, é só você dar um joinha, um like, é a mesma coisa. Então você está dizendo sim para aquilo que o Senhor está falando, sim para a palavra de Deus, sim para o que o pastor está pregando, por isso a gente fala amém. E eu disse, agora entendi, vou começar a fazer com mais propriedade. E logo eu comecei a perguntar para ele, o que quer dizer aleluia, glória a Deus, todas essas coisas que a gente ouve dentro das igrejas evangélicas e muitas vezes a gente não sabe o que quer dizer. E à medida que eu fui aprendendo isso, você vai falando isso com mais autoridade, já não é mais só porque o pastor ou porque o líder de louvor falou que era para você fazer. Você faz porque você sabe o que quer dizer cada palavra dessa. Quando a gente canta levanta um aleluia, se você tiver a curiosidade de ir lá, coloca assim lá, levanta um aleluia, ou então a raise a hallelujah. Você vai ouvir a história dessa música num momento muito difícil. Uma pessoa então entende que não é para rebaixar a cabeça, mas para levantar a voz, porque a situação está muito difícil, é um momento de guerra, de batalha espiritual. E então ele diz, eu vou levantar a minha voz mais alto do que essa voz do inimigo, e vou colocar essa voz do inimigo embaixo dos meus pés. Por isso ele canta, levanta um aleluia. É aquela hora que a gente tem que olhar tudo e dizer, rapaz, Deus é muito maior do que essa situação. Então a gente vai fazer isso em casa, quando cantar ela, levanta um aleluia. Você está enfrentando agora os principados e potestades que tentam agir contra a sua vida. Lembra que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais contra a nossa vida. É bem assim. Então você levanta um aleluia em casa e vamos. E uma outra palavra que eu aprendi e que mudou a minha vida e cada dia mais está mudando é graça, que quer dizer favor imerecido de Deus. Eu não mereço, mas Ele faz, Ele me dá. Eu não merecia, mas Ele me dá salvação em primeiro lugar, a vida e os amigos, a igreja, os bens. Eu não mereço e Ele me dá. E isso é um favor, isso me move muito, me emociona muito. A gente vai cantar sobre a graça, sobre esse favor de Deus, que abre essa porta que você falou, gente, não tem explicação. Abriu agora uma porta de trabalho para mim, não tinha de onde. Eu tenho certeza que muitos aqui de vocês podem contar isso como testemunho hoje, amém? Amém? Você está sendo abençoado e às vezes não vê, fala, como? É a graça de Deus, o favor de Deus. A gente vai falar sobre isso agora. Então cante, não apenas da boca para fora, mas com essa certeza de que é Deus quem está cuidando de você, amém? Não importa o que você faça. Olha, você pode ser bonito, bonita, rico, pobre, o que for. A graça de Deus não vê nada disso. Simplesmente Ele te ama, simplesmente vai abrir portas para você, porque em troca Ele já fez tudo, na verdade, né? Mas Ele espera que você o ame de volta. Seja grato por isso. Tenha um relacionamento com Ele. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. A multidão, eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Vamos cantar junto. Filho de Davi,
sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Oh, tua graça, Senhor, me constrange. Canta ele. Filho de Davi, eu sei que estás, Senhor, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo o seu, clame ele, o seu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Ele é maravilhoso, maravilhoso, santo e poderoso Deus. Canta o favor de Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Diga maravilhoso e santo, maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Ele é um Deus gracioso, ele é um Deus amoroso. O seu amor vai muito além do que podemos imaginar. Se chama graça. Aleluia. 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 Pastor Nasci, você já vai fazer? Quantos estão felizes com a volta do nosso pastor? Podem aplaudir o Senhor. Não estou mais atrapalhado do que bem-vindos, todos vocês. Eu também bem-vindo. Nós vamos ter um momento especial. Toma assento, por favor. Um momento especial com as crianças. Eu sempre oro com as crianças, sentado aqui com elas. Então, eu queria pedir que as crianças chegassem aqui à frente, as que vão participar do Ministério Infantil. Mas, de uma maneira bem diferente, eu vou pedir às crianças que fiquem sentadinhas lá, longe de mim. Porque o pastor está bem gripado e com, acho que bronquite, sei lá o que é isso. Eu sei que eu tomei bronca, mas eu não quero que nenhuma dessas crianças vá para casa com lembranças tão agradáveis do pastor. Tudo bem, criançada? Olha para trás aqui para mim. Olha aí. Oi. Tudo bem? Quem é esse novo menininho aí? Orelhudo. Esse aí do outro lado aqui, ó. Quem é? Você tem nome, Zé? Oh, não, acho que não.
E por que você está aqui? Você vai ter algum evento com as crianças especial? Não, deve ser. Para quem entendeu, marcou bem a data, o horário, tudo direitinho. Mas nós vamos ter um evento. Bem especial com as crianças, que será o primeiro Confra Kids DNA Church aqui da nossa igreja. E fala oi, legal. Vai ter uma farta distribuição de tablets, bicicletas. Não, esse é da outra igreja, desculpa. Mas nós vamos ter louvor, comunhão, brincadeiras, diversão, piquenique com a família, dia 21 de setembro, às 10 da manhã, no Bill Frederick Park, lá na Hiawassee Road 3401. Escuta, vai ter comida nesse negócio? Eu não vi nada, só piquenique, que inclui comida, né? Piquenique é com comida. Para mim, piquenique... leva um paninho, a comidinha de casa. O que você ia comer, leva em dobro, divide com os outros. E nós vamos ter uma bagunça bem gostosa lá no dia 21 de setembro, esse mês. Então, toda a igreja, os pais evidentemente devem ir, porque devem levar as suas crianças. Criançada, cuida da criançada. Ok, então ao final do culto, seja um colaborador desse evento para a criançada e para a família da nossa igreja. Dá o seu nome lá e depois do nome você diz como que você vai colaborar também. Se você vai levar alguma comida, vai dar alguma oferta para a gente construir um dia bem gostoso com essa criançada. Amém, gente? Estende sua mão para cá, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te bendizemos, te louvamos, te adoramos e pedimos que o Senhor abençoe as nossas crianças com toda sorte de bênçãos. E agora que elas tenham um tempo gostoso de aprendizado junto com o Senhor, abençoa os professores, as professoras que cuidam dos nossos filhos enquanto estamos aqui no culto. Dá a tua bênção para todos eles, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir, criançada. Desculpa, Joel. Imagina, atrapalhado. pastor. Vai aí. Não, vai nessa. Vai nessa. Vocês podem ficar em pé novamente? Uma canção muito conhecida de muitos. Uma chance para você adorar o Senhor com tudo agora. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver. Eu preciso de ti. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir, 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 Senhor, o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti. Chamar sua atenção, Chamar sua atenção. para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, papai.
te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Põe a mão sobre o teu coração e diz para ele aqui, ó: entra na minha, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém, Senhor. Faz um milagre em mim. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, amados. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Glória a Jesus por suas vidas. Tome assento, por favor. Eu vim com uns aparatos aqui para ver se eu consigo pregar. Uns anestésicos de garganta aqui. Semana passada, eu fui pregar num encontro de casais, no retiro de casais, de uma igreja Assembleia de Deus de Brasília. E o encontro foi na cidade de Araxá, 600 quilômetros longe de Brasília. Mas 130 e poucos casais chegaram para aquele encontro. E foi uma experiência muito interessante. Um batistão como eu, falando a casais assembleianos, foi uma experiência assim, muito interessante na minha vida. E eu acho que Deus fez milagres lá. Foi muito bom. Milagres na minha vida. Foi uma delícia conhecer aqueles irmãos. Então eu estive pregando lá nos dias 7, 8, 6 e 7. Eu não lembro mais. Eu preguei na sexta, deveria pregar na sexta, sábado e domingo, mas por causa do furacão os voos foram cancelados, então eu já sabia que eu não ia mais. E os irmãos descobriram que os aeroportos de Fort Lauderdale e Miami estavam abertos. Aí eles compraram passagem nova. Nós fomos até Fort Lauderdale, de Fort Lauderdale a Newark, lá no estado de New Jersey. E descemos até São Paulo, um voo para Uberlândia, mais 3 horas de carro até Araxá. E de maneira que o seu pastor chegou desse jeito de volta. Na estrada tinha muita poeira e o caminhão jogava o escapamento no acostamento e aquele poeirão cobria o carro. Eu já falei, é agora. Comecei dali, em São Paulo, minha cidade amada. Estava mais poluída do que nunca. A gente pode ver o ar que respira naquela cidade maravilhosa. E aí a coisa encrencou de vez. Passei uma semana de molho e pensei que ia melhorar, só piorou. Então, hoje eu entrei com antibiótico para ver se sobrevive mais alguns dias, né? Então, a minha esposa também pegou de mim. Ela disse que sabe exatamente o momento, a hora, a circunstância, porque teve uma hora que ela virou do meu lado tentando dormir, eu virei do lado dela e larguei-lhe uma tosse daquela, e ela tomou tudo, tá de molho, tá jogada na cama. Então ela geme de um lado, eu do outro, tá uma beleza a nossa relação. Depois do retiro de casal, a gente voltou assim, quentíssimos, foi uma beleza. Então conto com as orações de vocês aí, porque a dor no peito é um negócio forte. Dói no peito e dói as costas junto. Então amanhã, se o antibiótico não fizer efeito, a gente vai passear no hospital para ver lá os médicos.
E eu não queria deixar de vir pregar hoje, porque hoje nós iniciamos a nossa jornada Casas Onde Jesus Entrou. Começando hoje, nós vamos até o dia 1º de dezembro, todas as semanas, nós vamos olhar o que Jesus Cristo fez. Toda casa que o Senhor Jesus Cristo entrou, toda casa que Ele entrou, Ele transformou aquela casa. Ele impactou as pessoas, Ele colocou marcas na vida daquelas pessoas que passaram a ser identificadas com aquelas marcas de Jesus, e Jesus as transformou poderosamente. Quem tem Jesus em casa tem todo dia uma chance de receber um impacto da presença dEle, receber uma marca da presença dEle, que passa a ser marca identificadora da nossa própria vida, e tem a chance de ser transformado por Jesus. Mas para começar esse sermão, eu queria ler o Salmo 131, e nós só vamos conversar ao longo das próximas semanas sobre o Novo Testamento. Mas eu queria ler o Salmo 135, os primeiros versículos, que tem uma coisa muito legal lá, muito jóia. Salmo 135, amém? Então tá, vocês podem me ouvir com essa voz assim, de cantor de ópera, sexy, né? Essa voz rouca. Salmo 135 diz, aleluia, olha como começa. Aleluia, louvem o nome do Senhor, louvem-no, servos do Senhor. Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cante louvores ao seu nome, pois o nome do Senhor é amável. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós clamamos agora a sua intervenção poderosa sobre nós. Vem, Espírito Santo, toma nossa mente, coração, nossas emoções em tuas mãos, nossa saúde ou a falta dela em tuas mãos, para que o Senhor se manifeste com graça hoje à noite nas nossas vidas, com milagres, com intervenções sobrenaturais, como é peculiar quando o Senhor por nós passa. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a caminhar esta jornada de casas onde Jesus entrou com muita alegria, e que esta jornada produza em nós as mesmas marcas que foram produzidas nas casas onde o Senhor entrou. Nos abençoe, Senhor. Queremos ser transformados, queremos de fato que o Senhor mexa com a nossa estrutura e nos modifique para a tua glória e para a alegria daqueles que vivem conosco. Nos abençoe agora como igreja, é a nossa oração, no nome poderoso e forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Antes de falar um pouco sobre casa, você já teve a curiosidade de saber de onde veio a palavra casa? A palavra casa, nós no Ocidente emprestamos do latim, domus. E há duas palavras latinas para casa. Um é domus e a outra é case. Quase case em inglês, mas é case em latim. Mais ou menos assim que pronuncia em latim. Eu não sei falar latim. Só o menino que estava aqui que sabe falar latim, aquele orelhudo. Poxa, com essa gripe a melhor piada que eu podia fazer foi essa. Então, a palavra domus vem do latim e era mais usada do que a palavra casa. Casa quase sempre era usada em latim para uma propriedade ali, pequena, onde se construiria uma choupana, uma cabaninha pobre e furreca. Porque alguém que queria começar a vida iria ali. Daí surgiu também a palavra casamento. Casa, então, antigamente era usada só para falar assim, barraco, favelão, buraco quente. Tem até um lugar em São Paulo que tem esse nome. Então, veio daí. Mas o domus, que é muito interessante, o domus tem muitas outras aplicações para nós. Primeiro que só se usava domus. De domus surgiu a palavra domininus, mais tarde dominios,
mais tarde domingo, que quer dizer o dominador. O domus se referia a uma pessoa que morava no lugar e era o chefe desse lugar. Era uma posição de autoridade. Mais tarde, os latinos passaram a chamar de dom. Os portugueses também usaram este nome, esse prefixo, para falar aos imperadores, Dom João. Outro dia eu estava pregando em Puerto Rico e um menino olhou para mim e disse assim, Dom Nassif. Eu falei, Dom Nassif? E aí eu falei, o que significa dom em espanhol? Ele disse, viejo. Velho. Não, mas não é mais esse significado também. O hispano chama as outras pessoas de dom como nós chamamos de senhor, que vem da mesma raiz. Domo, dominus, senhor, possuidor, controlador, governo. E também a palavra doméstico vem da mesma palavra casa, domus. O que é um doméstico? É alguém que foi domesticado, né? Maridos, por exemplo. Então, e também oriundo dessa palavra, tem uma outra que é muito interessante, chamada domicílio, que nós usamos. Hoje é aula de português ou sermão? Não sei. Domicílio, que é o endereço, onde fica o seu domus. Depois, também foi usado pelos meninos que estudam as estrelas, astrônomos. Os astrólogos também estudam. Os astrônomos, falando do domus, que você pode dividir em 12 partes. Também, quando tem uma cúpula, eles chamam o domus do templo. Esse tipo de coisa, mas tudo vindo dessa palavra. E no Novo Testamento, nós vamos conversar sobre 10 casas onde o Senhor Jesus Cristo entrou. 10 casas. Eu acredito que em algumas delas ele entrou mais de uma vez, várias vezes, mas só uma delas eu vou destacar 2 visitas de Jesus para aquela casa. Nós vamos conversar sobre essas casas e descobrir coisas maravilhosas lá. E hoje à noite nós só vamos nos preparar para isso. E espero pôr fogo no seu coração, vontade na sua alma de não perder nenhum dos cultos. Mas Jesus Cristo entrou na casa de um sujeito chamado Simão Pedro. Ele era um doutor da lei. A casa dele, em Jerusalém, era uma casa grande, como as casas de Jerusalém costumavam ser. Você tem um portão sem porta, só um arco, que você pode entrar e você fica no pátio externo da casa. E ali, naquele pátio externo da casa, tem uma sala no pátio, desconectada fisicamente da casa como um todo. Uma espécie de, nós que somos brasileiros, de coreto, assim, no meio do quintal. E esta sala é de acesso público. Jesus é convidado por esse doutor da lei para ir à casa dele. Jesus vai à casa desse sujeito e eles se reúnem nessa casa, nesse coreto do quintal, que era muito comum. O que faziam os doutores da lei nestes casos? Eles se reclinavam ao redor da mesa. O que significa reclinar ao redor da mesa? Bem, as mesas não eram altas, com pés grandes. As mesas eram, quando existiam, com pés baixinhos, quando existiam mesas. E as pessoas se reclinavam com o cotovelo esquerdo no chão, o corpo para lá. Então ficava todo mundo reclinado, as pernas assim em volta daquela mesa. E as pessoas da rua ficavam em pé, olhando a discussão teológica deles, enquanto eles comiam e conversavam. E eles ficavam estirados dessa maneira. E Jesus vai nessa casa para conversar sobre a palavra de Deus. E Jesus vai ensinar nessa casa aceitação e inclusão. Jesus entra na nossa casa para dizer: não podem haver excluídos em nenhuma casa. Ninguém na casa pode ser menos amado ou mais amado do que qualquer pessoa de dentro da casa. Jesus vai entrar naquela casa e nós vamos ver todos os detalhes daquela história. Vamos ficar encantados de ver as lições que Jesus dá. Naquela casa tem um doutor da lei que recebe Jesus de forma má educada, de qualquer maneira, enquanto uma mulher da rua que entra
chora nos pés de Jesus e beija os pés de Jesus. Jesus faz uma comparação tremenda entre um homem que conhece a Bíblia e o despreza, e uma mulher pecadora que o ama na casa dele. Jesus depois vai entrar na casa do Pedro. Interessante, Jesus, Pedro e alguns discípulos estão na sinagoga. E de repente acaba a reunião da sinagoga. A reunião religiosa da sinagoga acabou. E todos saem e vão para casa. Ora, Jesus sai e diz a Bíblia, foi à casa de Pedro. Por que será Jesus foi à casa de Pedro? Eu falei, eu vou descobrir isso na Bíblia. Deve ter algum segredo. Por que será Jesus foi na casa do Pedro? E eu descobri. Diz a Bíblia, Pedro convidou Jesus. E aí eu descobri a grande lição que Jesus vai dar. Sabe em qual casa Jesus vai? Naquela que ele é convidado. O ladrão entra sem pedir licença, Jesus só vai na sua casa, se você o convida. E o que Jesus foi fazer na casa do Pedro? Foi sarar a única sogra da história do planeta Terra, que era uma boa sogra. Diz a Bíblia que Pedro falou, Jesus, minha sogra está ardendo em febre, cura minha sogra. E Jesus o curou. Para ele fazer esse pedido, é a única. Não, estou brincando. Tem só. Você sabe que homem não tem problema com sogra. Quem tem problema é a mulher, que nem piada faz. A gente não tem problema. E Jesus cura a sogra do Pedro. E diz a Bíblia Sagrada que durante aquele dia até anoitecer, centenas de pessoas da cidade de Cafarnaum vieram às portas da casa de Pedro e Jesus pregava e curou e expulsou demônios de centenas de pessoas. Mas diz a Bíblia que a sogra de Pedro os servia. Por que Jesus quer curar enfermidades? Porque ele tem segundas intenções para com você. Primeiras intenções para com você. Jesus, se for convidado à sua casa, ele pode curar a enfermidade. Jesus, tem 2 capengando, por favor, venha logo. Mas ele tem segundas intenções para que nós os servimos a ele. E como é que serve Jesus? Eu tenho um amigo que uma vez eu estava com ele num bar tomando café e ele pediu uma pinga. Eu falei, mas você não me convidou para um café? Ele falou, não, eu preciso de uma pinga antes. Aí ele deu uma golada na pinga e jogou um pouco no balcão, pelo lado de fora. Falei, tá ruim? Ele falou, não, é para o santo. Falei, interessante, o santo vem aí? Ele falou, quero ver um dia você jogar para o alto, ficar olhando, ver se ele pega. Mas interessante, como é que a gente serve a Deus? Já pensou? Outro dia, um menino chegou para o pastor e falou assim, pastor, o senhor já viu Deus? O pastor disse, não, nunca vi. Não? Não. E você ganha bem, pastor? Aí o pastor falou, olha, E o menino ficou olhando para o pastor perguntou, falou, você, meu filho, você nunca pensou em se dedicar ao ministério pastoral e servir a Deus? Ele falou, eu? Como é que eu conseguiria trabalhar para alguém que eu nunca vi a cara e ainda paga mal? Criança, né? Cheia de sinceridade. Então, como que serve a Deus? Você só tem um jeito de servir o Senhor, servindo os filhos dele. A Bíblia diz que a sogra de Pedro servia as pessoas que chegaram, arrumou comidinha, achou espaço na sala, recebeu todo mundo, ajudou, organizou a bagunça, depois deve ter limpado aquela casa. Acho que ela disse, por que eu não estava com febre? E o que é febre? Febre são aquelas coisas que paralisam uma pessoa. Já viu uma pessoa com febre? Para. A febre estanca. E sabe, a febre é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. A febre é uma bênção e uma maldição. Quando você vai ao médico, a primeira pergunta que ele faz, tem ou teve febre? Se você fala assim, estou com febre, mesmo assim ele tira a sua temperatura. Se você está com febre, a febre foi sua amiga. Ela avisou que você tem uma bactéria importante no seu corpo. A febre é um sinalizador de que há uma bactéria importante.
Por isso não basta só tomar remédio para baixar a febre. A gente está maquiando a bactéria e vai matar a gente. Por outro lado, se você não controla a febre, ela também pode te matar. Febre é sinal de uma enfermidade maior por detrás. Jesus quer entrar na sua casa, como entrou na casa da sogra de Pedro, para curar suas enfermidades, para curar as febres que te paralisam, para curar não só os indicativos de algo pior que você possa ter, mas também para ir na causa e curar de todas as maneiras. A terceira casa que Jesus entrou, a casa do Jairo. Nós já vimos essa história aqui na nossa igreja. Jairo, um doutor da lei, um homem importante, chefe da sinagoga, seria o status de um senador neste país. Mas ele corre atrás de Jesus e clama para Jesus entrar na casa dele. Ele convidou Jesus. Jesus disse: irei à tua casa. Ninguém que convide Jesus receberá uma resposta diferente da que Jairo recebeu. Toda vez que você dizer: Jesus, entra em casa, entra em casa, entra em casa. Jesus entra. E para que Jesus entrou na casa do Jairo? Para devolver filhos aos pais. Há casas onde os filhos estão separados dos pais dentro da própria casa. Há casas onde os membros da família estão mortos uns para os outros. Jesus não só pode literalmente ressuscitar, mas ele vai lá ressuscitar relacionamentos. Ressuscitar filhos aos pais, pais aos filhos, irmãos aos irmãos. Convida Jesus. Depois Jesus foi na casa de Caná. Na casa de Caná, a Bíblia não fala claramente que Jesus foi numa casa em Caná. Mas a Bíblia diz que Jesus foi num casamento em Caná. E naquele tempo, os casamentos eram feitos nas casas. Não precisava alugar salão. Aquele tempo era menor o negócio, mas era um casamento bom. Jesus foi convidado para o casamento. E aí já tem a resposta. Por que Jesus foi no casamento de Caná? Porque ele foi convidado. Você percebe que ele foi na casa do Simão, o doutor da lei, porque foi convidado? Foi na casa do outro Simão, Pedro, porque foi convidado? Foi na casa de Jairo, porque foi convidado? E agora ele foi ao casamento, porque ele foi convidado. Nós vamos aprender naquela história que há 4 tipos de casais. O casal que jamais convida Jesus para nada. O segundo tipo, o casal que convida Jesus quando a coisa está feia. Jesus vai lá, a mulher está brava demais, eu vou precisar de você. Esse segundo casal, muito mais feliz do que o primeiro tipo de casal. Terceiro tipo de casal, é o casal que convida Jesus para todas as horas, as ruins e as boas também. Jesus, a coisa está preta, Jesus, vem fazer festa com a gente. Muito mais feliz esse terceiro tipo de casal do que o segundo e o primeiro. Mas há um 4º tipo de casal, eu espero seja a sua casa. Aqueles que convidam Jesus não para ser convidado de honra em um casamento, mas para ser o dono da casa. Vem Jesus, vem ser o dono do nosso casamento. Eu disse lá no encontro de casais. Eu não sei assembleiano, mas na casa de Batista, quem manda não é o pastor. Os caras começaram a dar risada. Eu falei, quem manda é Jesus. Na minha casa, quem manda é Jesus. Eles pensaram que eu ia dizer que era minha mulher. Primeiro porque não precisa, está óbvio. Mas quem manda é Jesus. Amém? Convida Jesus. Nós vamos ver quais são as 3 maravilhas de ter Jesus dentro da nossa casa. Nós vamos aprender coisas maravilhosas da visita de Jesus ao casamento. Nós vamos aprender quem é o mestre Sala, que todo mundo pensa que é o menino que dança na mangueira. Não é. É um menino que está nessa passagem da Bíblia. Vai estar lá. Nós vamos ver Jesus transformando água em vinho. Coisas maravilhosas Jesus vai fazer se ele for convidado para o seu casamento. Outra casa que nós vamos estudar, a casa de quem agora há pouco cantamos. A casa de Zaqueu. Casa de Zaqueu, baixinho.
Baixinho, diz o ditado popular, serve para arrumar encrenca. E ele era um encrenqueiro dos grandes. Ele era coletor de impostos para os romanos, contra os judeus. Sendo judeu, era odiado pelos judeus. Era como se fosse um traidor da pátria, um traidor da tradição, um traidor da religião, um traidor dos bons costumes. Um homem que deixou sua mão ser lavada por um dinheiro lavado. Já tinha isso naquele tempo. Jesus entra na casa do Zaqueu para ensinar. Não há estereotipação no reino de Deus. Sabe o que é estereotipação? Feio, não? Gordo, né? Magro, né? Que time que ele torce? Olha, né? Olha o jeito, não sei o quê. No reino do Senhor não há estereotipação. Joey disse agora há pouco, não importa quem você é, a graça de Deus é para você. Não importa. Jesus entra na casa para dizer, todos são alvos da minha graça. Não há insignificantes, porque Zaqueu era conhecido como o insignificante, baixinho. Ele era conhecido como insignificante. Jesus disse, o menor dos seres humanos tem um tamanho gigantesco dentro do meu coração. Jesus entra numa casa para tirar seus complexos de inferioridade. Jesus entra na casa para dizer você é importante. E mais do que isso, Jesus entra na casa para perdoar o seu pecado. E mais do que isso, Jesus entra na casa e leva o moro com ele para você devolver o dinheiro que você roubou. O moro. Ok, o Dallagnol que ficou no lugar dele, tudo bem. Porque ele vai dizer, Jesus, se eu peguei o que eu não devia, vou devolver 4 vezes mais. E ainda darei metade do que eu tenho aos pobres. Não, fique tranquilo, só foi o Zaqueu que falou isso, não virou norma. Não virou norma. Mas o que ele quis dizer, Senhor, você agora me dignificou de tal maneira, me fez importante de tal maneira, me cafunezou de tal maneira que hoje eu descobri que o que eu tinha dentro de mim era um vazio, uma necessidade enorme de aceitação e amor, que agora eu tenho de você, de maneira que isso se tornou supérfluo, eu posso abençoar pobres e devolver o que eu roubei 4 vezes mais. Jesus então vai dizer, hoje a salvação entrou nessa casa. Depois da casa do Zaqueu, nós ainda vamos para a casa de Betânia. Casa de Betânia, 2 vezes, Jesus foi várias vezes lá. Diz a Bíblia que Jesus, sempre que ia a Jerusalém, optava pelo Airbnb da Maria e da Marta e do Lázaro. Eles tinham um Airbnb lá em Betânia, que fica a 6 quilômetros de Jerusalém, e Jesus optava por ficar hospedado na casa deles. Jesus era muito amigo de Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia Sagrada não fala o nome dos pais desses 3 irmãos. Eu acredito de todo o meu coração que eles tiveram pais, e embora a Bíblia não fale o nome deles, porque naquele tempo não tinha inteligência artificial, nada dessas coisas, e então eles tiveram, mas a Bíblia por alguma razão não citou. Provavelmente os pais eram mortos e as meninas e o Lázaro herdaram a propriedade, que era uma vila inteira, hoje chama Vila de Lázaro, o nome lá. E Jesus vai algumas vezes, e a primeira vez que Jesus entra na casa deles, as meninas estão uma aos pés de Jesus adorando, a outra correndo para cima e para baixo, num ativismo medonho, enlouquecido e bravo, porque tem gente só sentada escutando e não fazendo nada. Jesus vai então ensinar, olha, servir é bom, mas estar pertinho de mim é prioritário. O serviço tem que nascer de uma relação de amor entre eu e você, e não por culpa ou por religiosidade. Tem gente que serve na igreja porque tem que servir, porque meu pai falou que é, porque a religião diz que sim, porque a tradição mandou. Eu tenho que servir porque eu sou tão pecador, eu preciso servir a Deus. Eu sou tão pecador que eu preciso fazer algo para Deus. Está tudo errado o teu serviço. O Senhor Jesus vai ensinar na casa de Betânia que o serviço é consequência de uma relação amorosa. É porque eu estou apaixonado por Jesus que eu o sirvo, não por culpa. Os meus pecados foram cravados todos na cruz do Calvário.
Fui perdoado. O escrito que me era contrário foi cravado na cruz. Eu não sirvo a Deus porque eu devo algo para Ele. Eu não devo nada para Deus, a não ser o meu amor. Ele me ama e eu amo. O meu amado Deus é meu e eu sou dele. E eu o sirvo por uma relação de amor. E o meu serviço é produto, é subproduto, é consequência dos momentos em que juntos estivemos apaixonados um pelo outro. Se alguém entrasse agora, pegando só essa parte do discurso, não ia entender. Mas Jesus vai ensinar isso em Betânia. Segunda vez que ele entra em Betânia, ou segunda vez que nós vamos mencionar a ida de Jesus para Betânia, ele vai ressuscitar o Lázaro, o grande amigo de Jesus. Jesus vai à sepultura. Algumas pessoas dizem, essa é a morada final. Não, só para quem não vai ressuscitar, não é? Aí é a morada final. Jesus vai à casa de novo de Lázaro para trazer o amigo à vida. Jesus vai ensinar naquele dia para a gente. Se Jesus é teu amigo, se Jesus é teu amigo, você pode ter certeza de uma coisa. Nada, absolutamente nada do que te aconteceu ou virá acontecer é porque ele deixou de ser seu amigo. Ao contrário, essa é uma ação do amigo fiel, infalível, perfeito, que é Jesus. E se for preciso deixar que você passeie pelo paraíso por 4 dias, ele ainda o fará, mas te traz de volta por mais um tempo. Jesus é seu amigo, fique em paz. Nada pode te acontecer sem que ele o permita, o deseje, o faça, e nada impede a ação do meu amigo de restaurar. Jesus vai ensinar que ele entra na casa para ressuscitar os amigos. Depois Jesus vai entrar na casa de Emaús. Essa casa eu gosto muito. Jesus está morto, ele está enterrado, já está indo para o 3º dia que ele está enterrado, ou sepultado, porque ele não foi enterrado. Enterrado é ficar com terra sobre você. Ele foi sepultado, botado numa gruta de pedra. E 2 dos seguidores de Jesus, que haviam milhares nesse tempo, apostaram a vida em Jesus. Ele é o Messias, vamos segui-lo. Eles largaram tudo para seguir Jesus. Sabe, investiram tudo que podiam naquele projeto de nova vida para eles. E aí mataram Jesus. Eles o viram morto na cruz. Eles viram Jesus ser sepultado. Então um olha para o outro e fala, amigo, acho que a gente pisou no tomate. Nós apostamos tudo nesse cara. E que decepção, hein? E agora? Voltar para a velha vida. Voltar para a velha rotina. Voltar para a velha mesmice. Voltar para a desesperança. Voltar ao fatalismo. Nada vai mudar. A vida é uma droga. A vida é uma droga. Nada vai mudar. E os 2 meninos voltam para Emaús conversando. Cabisbaixo. No meio do caminho, um cara pedindo carona. Um olhou para o outro e falou assim, o cara é desse planeta? Está pedindo carona, nós estamos a pé. E aí eles falam, quer companhia? Estrangeiro. Ele falou, posso ir com vocês? Lógico. E aí eles vão. E Jesus, tremendo psicólogo, deu uma olhada na cara deles e falou assim, que cara é essa? Estão com cara de Fluminense. Cara de Palmeiras. Que isso que está acontecendo com vocês? O que aconteceu? Um olha para o outro e fala, esse cara não é daqui, meu. Ele não tem internet, ele não sabe nada do WhatsApp, ele está por fora, não é possível. Aí eles viram para Jesus e falam assim, só você
Não ouviu falar o que o mundo todo está falando? Ele disse, o quê? Jesus, em quem nós tínhamos esperança, o cara está morto, empacotou, bateu com as 10, está na sepultura. A gente esperava que ele era o Messias. E Jesus falava assim, mas não está escrito na Bíblia que ele tinha que padecer? Mas morreu. E Jesus falava, mas não está escrito na Bíblia que ele... Né? Então, mas não aconteceu nada. E diz a Bíblia Sagrada que enquanto Jesus conversava com os dois, o coração dos dois pegava fogo. Eles se emocionavam, mas não conseguiam ver Jesus. E naqueles tempos tinha um costume de você hospedar pessoas na sua casa, mesmo que você não as conhecesse. Não faça isso hoje. Mudou os tempos. Tudo mudou. Então, o judeu era assim, muito hospitaleiro. Ele acreditava até que podia hospedar um anjo, sem saber. E quando eles chegam em Emaús, que eles vão entrar em casa, Jesus fala assim, então tá, valeu, hein? Eu tenho que seguir. Um olhou para o outro e falou, não, de jeito nenhum, já está escurecendo, cara. Você não é desse planeta mesmo, né? Você está escurecendo, como é que você vai ficar sozinho aí? Isso aqui, se você errar o caminho e cair no favelão lá do Vidigal, você está morto, cara. Vem por aqui, dorme em casa. E Jesus, não, insistiram. E aí ofereceram uma refeição para Jesus. E diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus pegou o pão e partiu, um olhou para o outro. E aí os olhos deles se abriram. Eles conheceram Jesus pelo jeito dele cortar o pão. Jesus é incrível, ele podia descer assim, num drone, em pé num drone brilhoso, prateado, dourado, fazendo um ruído de vento, e descer na frente deles e dizer assim, eu sou Jesus. Não, ele andou com eles. E no partir do pão, no jeitão de cortar o pão, como é que você corta o pão? Arranca o coquinho? Não, tua mãe te dá uns tapas, tem que cortar com a faca. Qual é o seu jeito de cortar o pão? Jesus tinha jeito de gente. Ele tinha o jeitão dele de ser, que era dele. E diz a Bíblia que eles abrem os olhos e veem Jesus. Sabe o que acontece com eles dois? Eles largam a casa de noite. Eles esqueceram de tudo que vocês tinham falado para Jesus, largaram a casa de noite e correram desesperadamente vários quilômetros até encontrar os discípulos e dizer para eles, nós o vimos, ele ressuscitou. O que Jesus vai fazer na casa de Emaús? Restaurar seu sonho. Vai restaurar seu sonho. Tem gente que fala assim, não adianta, sonhei tanto, busquei tanto, não deu em nada. Já tentei 1, 2, 3, 4, 10, 20 vezes, nada aconteceu. Jesus restaura o sonho. Jesus pode restaurar o seu sonho. O que é que está virando pesadelo na sua vida? Jesus pode transformar em sonho. Quando Jesus entra na sua casa, ele transforma os seus sonhos em realidade e a sua realidade num sonho lindo de viver. Outra casa que Jesus entrou foi a casa dos amigos. Que casa é essa? Os discípulos estão apavorados, trancados no andar de cima de uma casa em Jerusalém, com medo de serem mortos também. Portas trancadas, janelas trancadas, guardas do outro lado da rua, dando sinais para eles com o telefone, caso alguma coisa aconteça. E eles estão apavorados do lado de dentro da casa. De repente, dentro da casa, aparece Jesus e fala, oi. Tudo bem, não foi bem assim que Jesus falou. Ele disse, paz seja convosco. Segundo o original em grego, ele desejou Shalom Adonai, paz do dominador sobre vocês. Diz a Bíblia Sagrada que eles tomaram um susto, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar de medo.
Aí Jesus fala, para gente, que fantasma nada. Mas eles estavam todos grudados na parede do fundo, um no outro. Jesus fala, vem aqui me dar um abraço. Não tinha jeito. Aí Jesus viu na mesa, tinha peixe. Do chicken filé. Ah, não, é chicken então. E tinha peixe, tinha um pão. Ele falou, não, vou pegar um pedaço de pão e um pedaço de peixe aqui. Comeu na frente deles. Peraí, fantasma não come. Alguém tinha dito no manual sobre fantasmas que fantasmas não comem. E aí eles olham para Jesus e diz a Bíblia que uma alegria tão grande tomou conta deles que eles não acreditaram que era Jesus. E aí eu vi que aqueles discípulos são o retrato do Nassif. Uma hora não crê porque está com medo, uma hora não crê porque está alegre. E então Jesus falou, sou eu. Olha, minhas cicatrizes. Dá aqui a tua mão, põe aqui. Percebe a cicatriz que está do lado? Diz a Bíblia Sagrada que eles o conheceram por suas cicatrizes. Jesus entra na casa da gente, não para se mostrar uma aparição fantasmagórica de um filme de Steven Spielberg. Jesus entra na nossa casa não para fazer com que as paredes tremam, estrelas caiam dos céus na nossa cabeça. Jesus entra na nossa casa e diz assim, tenho cicatrizes. E eu quero que você me conheça pelo que eu fiz por você e não por mais nada. E você sabe de uma coisa? Quando nós chegarmos lá nos céus, quando nós formos à casa eterna, o Senhor Jesus Cristo não vai mandar São Pedro num computador poderoso examinar a nossa ficha de serviço prestados, nem a quantidade de dinheiro que a gente deu, embora eu ache que você deva dar bastante, especialmente quando você chegar lá nos céus. O Senhor Jesus Cristo vai fazer a mesma coisa que Ele fez quando Ele entrou na casa dos discípulos medrosos. Olha a minha cicatriz. São Pedro não tem um computador com uma lista gigantesca de tudo que você fez nesse planeta. Quantas orações você levantou, quantas horas de jejum, quantas vezes você leu a Bíblia. Tudo isso é importante. Quantas pessoas você evangelizou, tudo isso é importante. Quanto dinheiro você deu, tudo isso é importante. Mas o Senhor, quando chegar lá em cima, vai dizer assim, meu filho, deixe-me ver as suas cicatrizes. Porque a Bíblia Sagrada diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor do seu amigo. Ele o fez por nós. E Ele espera que nós não nos refugiemos em uma casa com medo deste mundo. Ele espera que nós estejamos prontos para sermos cortados nas batalhas dessa vida por amor a Ele. Mas Ele promete que chegaremos nos céus, não sem perna, não sem olho, tão somente com cicatrizes. Cicatriz é a marca de uma ferida que foi fechada e a pele agora é ainda mais resistente. A última casa que Jesus entrou é a casa nenhuma. Que casa nenhuma é essa? Dia 1º de dezembro, nós vamos estudar sobre essa casa, se Deus permitir. É a casa de ninguém. Um imperador decide fazer um recenseamento.
E antigamente o recenseamento não era como hoje, o recenseador vem na nossa casa. Não, a gente tinha que viajar para a cidade onde nascemos, nossa cidade natal, ir no cartório local e dizer onde estávamos morando, com quem estávamos casados, o que tínhamos de propriedades e de filhos, e prestar um relatório ao governo, ao imperador. José precisa ir a Belém. Maria está grávida. José não tinha muita grana, mas arrumou um Uber da época. Hoje eu assisti um programa de televisão de uma menina brasileira em Mônaco, e ela estava dizendo, olha, o Uber daqui aluga barco também. Chique, né? Bom, José bota a Maria no lombinho do jumentinho e viajam para Belém. Chegando em Belém, está na hora de dar à luz. A Maria fala, Zé, nunca fiquei grávida na vida, mas eu acho que vai nascer. Por quê? Não sei. Tá, eu acho que está doendo muito. Ó, não sei. É agora, estou sentindo uma pressão ali. Está molhadinho, acho que estourou alguma coisa dentro. Eu preciso ir agora. E a Bíblia Sagrada diz que José bateu na porta de todos os hotéis, de todas as estalagens, de todas as pensões, de todas as casas particulares. E todos disseram, lotado, lotado. Não há lugar para vocês aqui. Não há lugar para vocês aqui. Mas minha mulher vai dar à luz, pior ainda, não queremos barulho para os hóspedes. Não tem parteira disponível. Sai fora. José, desesperado, falou, Maria, eu não sou bom de planejar as coisas. E agora? Nunca pensei que isso ia acontecer. Ela falou, eu já sabia que você não tinha pensado, amor, mas e agora? O que a gente faz? Maria, não sei. De repente, alguém aparece. A Bíblia não diz quem é, anônimo. É anônimo. Talvez tenha sido o gerente de uma estalagem. Talvez tenha sido o empregado de uma estalagem. Talvez tenha sido alguém que, passando na rua, viu o desespero do casal. O que está acontecendo? E José, vai nascer um neném, eu não tenho onde pôr a minha mulher. Esse cara, eu moro aqui do lado. Meu pai alugou a casa toda por causa desse negócio do recenseamento aqui, ele resolveu fazer uma grana extra. Tem gente pelo telhado, mas sabe, pode ficar ali onde os animais dormem. O José falou, tá bom. Correu, pegou Maria do jumentinho, botou, ajeitou, nasceu o neném, sei lá quem ajudou. A última casa da qual nós vamos conversar, lá perto do Natal, é a casa de ninguém. E a pergunta que o Senhor Jesus nos fará naquele dia, neste Natal, há lugar para mim na sua casa? Nesse Natal eu posso nascer dentro de tua casa ou terei que ir à manjedoura de novo? Neste Natal você vai estar tão ocupado com convites, presentes, bebidas, festas, e eu não vou estar lá. Ou eu vou estar na festa. Será que dessa vez a gente pode gritar, Jesus, na minha casa tem lugar para você? Você pode imaginar se o dono de algum hotel, de uma estalagem, de uma pensão, de um hotelzinho, de um motel, de uma vila, de uma casa, do Airbnb, qualquer um deles soubesse que se tratava do Salvador do mundo, ele expulsaria os hóspedes e diria, não, você tem prioridade. Imagina que eu vou perder o privilégio de ficar marcado para a história da eternidade. Jesus nasceu na minha casa. Ninguém pode dizer isso. Porque ele queria tanto nascer em uma casa. Mas cada pessoa tinha outros interesses.
2 moças. Eu vou contar essa piada 1º de dezembro, faça favor de esquecer. 2 moças estavam no restaurante alegres, tomando champanhe, rindo muito, falando alto. O garçom vinha servi-las e via a alegria das 2. Então o garçom disse: desculpe, vocês estão felizes? Alguma comemoração especial? Uma das moças disse: ah, sim, super especial. Hoje é aniversário do meu filho de 2 anos. Nós estamos comemorando o aniversário dele. E o garçom, assim, tão empolgado, disse assim: e o neném? A mãe emendou: você está louco que a gente ia trazer o moleque? Ninguém ia ter festa. Tem sido assim o seu Natal. Há muitos anos. Tem presente, tem quebra-pau, tem fofoca. Tem muita comida a ponto de vomitar e jogar fora. Menos o principal convidado. Casas onde Jesus entrou. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu e os meus irmãos e minhas irmãs estamos aqui para te dizer uma coisa. Entra na minha casa. Mas não vai fazer uma visita, não. Mora lá. Mora lá. Não mora na suíte principal da casa, não, Senhor. Fica dono da casa, por favor. Faz o que o Senhor quiser. Como na letra do hino, Senhor. Mexe com a nossa estrutura. Impacta as nossas vidas. Marca a nossa existência. E transforma-nos para sermos pessoas que o Senhor gostaria fôssemos na nossa própria casa, na nossa vizinhança, na nossa cidade. Porque se nós formos uma igreja de famílias que se relacionam profundamente com Jesus, nós seremos uma igreja imparável nesta cidade. Uma igreja indomável nesta cidade. Uma igreja irresistível nesta cidade. Faz isso na nossa própria vida. É a nossa oração. No nome forte de Jesus. Canta essa canção comigo antes de ir embora. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Algumas pessoas estão nos visitando hoje pela primeira vez. Levante a mão quem está primeira vez. Aqui uma turminha de Curitiba, não é isso? Da PIB de Curitiba, do Pascoal. Viu que é igualzinho o templo aqui, né? Um beijão para eles. Obrigado pela presença. Deus abençoe vocês. Dá um abraço aqui nos visitantes de Curitiba, o povo que está ali. Para cá tem visitante? Aqui, você que falou comigo hoje. Obrigado pela presença. Deus te abençoe. Obrigado mesmo, espero que tenha valido a pena. Abraço esse casal aqui, gente. Nossos visitantes, Deus abençoe vocês. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós, não só para os visitantes.
Nós temos um jeito de adorar a Deus aqui, com os nossos dízimos, ofertas sacrificiais, para a gente manter essa obra e fazer esse negócio crescer. E o que eu vou dizer para você aqui é do fundo do meu coração, não é para constranger nenhum visitante. Eu tenho orado e pedido a Deus que ao longo dessa série o Senhor fale claramente conosco como igreja, se devemos fechar ou seguir. Eu quero seguir, tenho visão para seguir, orientação de Deus para seguir, mas eu quero que Ele fale conosco como igreja, para a gente arregaçar a manga e realmente falar assim: eu sou DNA Church e vou servi-los. Amém? Amém. Então tá bom. Então um jeito é adorar. Se você veio preparado para isso, enquanto repetimos essa canção, venha em família. Venha em família e adore o Senhor com a sua oferta e com o seu dízimo, em nome de Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Mais uma vez, entra na minha casa, Senhor, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, santidade. Sem santidade eu não te vejo. O Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Senhor Jesus, querido Deus, querido Pai, quero pedir que o teu amor, grande, gostoso, intenso, forte, renovador, restaurador, teu amor que consola, que afaga, que cafuneza, teu amor que abraça, que toca, que pega no colo, teu amor que cura feridas, que o teu amor de paz seja com teu povo. Eu quero pedir, Deus, que a graça de Jesus, aquela graça que nunca desiste da gente, aquela graça insistente em nos abençoar, aquela graça que insiste em nos amar, mesmo sendo quem somos e do jeito que estamos, aquela graça que insiste em fazer mudanças nas nossas vidas, aquela graça que derrama milagres, que nos protege, que nos abençoa, que nos empurra, que nos anima, que nos alegra, que nos impulsiona, que nos empodera. A graça de Jesus seja com o povo de Deus, e que a consolação do Espírito Santo venha de fato consolar quem está doendo, quem está triste, quem está sofrendo, quem está ausente, quem está com saudades, quem está carente. Que a graça, que a consolação do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Aleluia. Deus te abençoe. Boa semana. Entra na minha casa,
entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glória a Deus.